Fala, fiel! Amanhã tem jogo do Coringão contra o Argentino Júnior lá na Argentina, fora de casa. É o terceiro e último dos jogos que o Corinthians teria fora de casa. O próximo é contra o Fluminense na Neoquímica Arena no sábado. E a Lili Nascimento está trazendo todas as informações dessa partida direto da Argentina. Corinthians que não vem bem no Campeonato Brasileiro, não vem jogando bem, apresentando um futebol de verdade. E amanhã é um jogo complicado e se a gente perder, a coisa vai ficar mais feia ainda. Corinthians precisa da vitória, precisa dar uma resposta para a torcida e ainda assim, se ganhar, mantém a liderança da Sul-Americana para vir bem contra o Fluminense dentro de casa. Então vamos para o vídeo com todas as informações da Lili Nascimento. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o seu like, porque ajuda a gente bastante aqui no nosso trabalho e vamos pro vídeo. Lili Nascimento pede passagem ao vivo de Buenos Aires. Puerto Madeiro. Porque amanhã, tá pensando o quê? amanhã tem Argentino Júnior e Corinthians. Sim. Você está realmente em Paternal. Puerto Madeiro ou Eugênio chutou e errou? Bom dia, Lili. Tem nada. Acertou demais, sempre camisa 10. Tô aqui, ó, em Puerto Madeiro, La Puente de la Mujer. Eita, Lindíssimo cenário para entrar ao vivo com vocês aqui no F360. Tá bonito, né? Tá bonito demais aqui, gente. Deixa eu até tirar para não estragar a beleza desse cenário. Olha aí, ó. Comentem, meus amigos, por favor. Só tá chovendo, né, Lili? Mas tá bonito. Muy hermoso, muy hermoso. Chuva e frio, tá uma beleza. Ei, aqui qualquer temperatura o cenário fica bonito, né? Agora o que o torcedor do Corinthians quer ver é ficar bonito mesmo, é o futebol dentro das quatro linhas, né? Diria um torcedor corneteiro do Corinthians que o tempo aí em Buenos Aires está que nem o time, numa fase nebulosa. Diga, Lili, o que o torcedor do Corinthians pode esperar para esse duelo da Sul-Americana? O professor dando risada. Nublado sujeito a trovoadas. Será, Lili? Sujeito a trovoadas é complicado, hein, professor? E aí é claro que o torcedor não quer que chegue a esse ponto, mas a situação tá bem complicada mesmo, né? No Campeonato Brasileiro, o Corinthians pontuou apenas uma vez, né? Empate contra o Galo, aí perde para o Juventude, perde para o RB Bragantino, a situação bem complicada dentro de campo, porque aí o torcedor fica com aquela sensação, né? De que dava para apresentar mais futebol, o poderio ofensivo do Corinthians está muito fraco, o Corinthians está deixando a desejar nessa parte ofensiva. Na parte de criação também, aí vem tudo acontecendo de uma vez. Aí nesse último jogo contra o RB Bragantino, a gente recebe a escalação e leva um susto, né? Nossa, mas muitos jogadores poupados, então o Antônio Oliveira está pensando no confronto contra o Argentino Júnior, que acontece amanhã, né, aqui em Buenos Aires, no estádio Diego Armando Maradona. Aí vem ele depois do jogo para dizer assim, não, eu não poupei ninguém, não. Eu só estou fazendo novos testes, novas formações. Então, segundo Antônio Oliveira, essa nova formação que ele colocou em campo aí, poupando cerca de 6 titulares, foi justamente para ter uma outra opção, mas que ele não poupou ninguém para a partida de amanhã. Vamos ouvir o que ele disse logo depois da coletiva, para ter uma ideia de como pensa o treinador português. Não, eu volto a frisar que eu não poupo. Eu não poupo, em nenhum momento eu vou poupar, eu vou olhar para o adversário que nós vamos enfrentar, perceber também, depois do pós-jogo, perceber em que estado é que estão os jogadores, para reunir aqueles que estão aptos e depois, de acordo com aquilo que é a estratégia que nós vamos delinear, aqueles que melhor, e as características certas que melhor vão interpretar aquilo que nós, eventualmente, nós vamos querer para aquele jogo. Portanto, eu acho que viver um jogo de cada vez e tentar sempre ser o mais assertivo e fazer as melhores escolhas. Fazer as melhores escolhas, né? A gente fica na dúvida de como ele vai montar esse Corinthians para a partida de amanhã contra o Argentino Júnior. É o jogo considerado ali da chave do grupo F o mais difícil para o Corinthians, porque o Argentino Júnior é uma pedra no sapato do Corinthians. No ano passado, na Libertadores, ajudou aí na eliminação do Corinthians na competição. Lembrando que o Argentino Júnior venceu na Neoquímica Arena por 1-0 e no jogo de volta aqui em Buenos Aires, aquele 0-0, ajudou a encaminhar uma eliminação que só viria depois no confronto contra o Independiente Del Valle. Então a gente sabe que é uma situação bem complicada e tem um bastidor que envolve ainda mais, apimenta um pouco mais esse confronto.
que é a questão do Fausto Vera. Lembrando que o Fausto Vera foi revelado pelo Argentinos Júniors. Eu estive no CT do Argentinos Júniors no ano passado, então tem uma foto gigantesca lá no quadro de ídolos de jogadores. Tem uma foto do Fausto Vera. Eles gostam muito desse jogador. E aí o que acontece? O Corinthians deixou de pagar, né? Comprou, mas não pagou. Aí o presidente do Argentinos Júniors entrou na FIFA com um pedido ali contra o Corinthians, pedido de transfer ban também, para que o Corinthians não conseguisse contratar mais jogadores. As diretorias conversaram, a situação foi um pouco amenizada, mas a gente sabe que ainda fica aquela rusga, né? Então veremos no confronto de amanhã. O Corinthians, que como vocês falaram, essa situação tá ruim dentro de campo. Aí fala, mas fora de campo tá tudo certo? Não, né? Já é de conhecimento de todos aí a briga entre Rubão e Augusto Melo, enfim, envolvendo várias frentes ali do Corinthians, que deixa a situação do Alvinegro bem difícil, né, Abel? Como que tá a previsão de chegada, de treinamento do Corinthians, Lili? Seguinte, o Corinthians então faz o último treinamento nesta segunda-feira pela manhã no CT Joaquim Grava. Acabou o treino, eles almoçam, depois embarcam aqui para Buenos Aires. Previsão mais ou menos de chegar no finalzinho da tarde, tá? Entre 5h30, 6 horas mais ou menos. A gente está pertinho do hotel em que o Corinthians ficará hospedado. É claro que ao longo de toda a programação a gente vai passar todas as informações da partida, bastidores. Estaremos lá no momento da chegada do Corinthians, de toda a delegação ao hotel que fica bem pertinho aqui de Puerto Madero. Então, treinou, almoçou, já viajam para cá, aí concentram porque amanhã é o grande dia dessa partida contra o Argentinos Júniors. Vamos ficar ainda um pouco mais tempo com a Lili, daqui a pouco a gente fala um pouco mais da parte política, mas relembrando o que disse a Lili agora há pouco, que ano passado se enfrentaram pela Libertadores, o Corinthians não conseguiu vencer, mas focando na Sul-Americana, o Argentinos Júniors começou vencendo o Nacional do Paraguai. Todo mundo pensou, vai sobrar no grupo, vai arrebentar. Depois levou em casa 3-0 do Racing, do Uruguai. Então, o Corinthians está na frente no grupo com 4 pontos. O Argentinos Júniors está com 3. É óbvio que agora esses confrontos, são 2 confrontos entre Corinthians e Argentinos Júniors, vão dar aí uma boa ideia do que vai acontecer nesse grupo. O Argentinos Júniors está muito diferente do que era ano passado? Bem diferente. Para melhor ou para pior? Está um pouco abaixo. Mudou radicalmente o time, né? Começa com a saída do Milito, né? Começa com o técnico e vai embora, mas o goleiro é outro, a defesa é outra. Tem um jogador que estava no passado da defesa, o meio-campo tem um jogador que era titular ano passado, o ataque tem um. Assim, então mudou tudo. Muita gente, alguns jogadores que já estavam no time, no grupo, e que viraram titulares, gente que veio da base, gente que estava emprestado e voltou e tal. Mas é um time muito diferente, é um time com uma filosofia um pouco diferente também em relação ao que o Milito fazia, não joga com 3 zagueiros, normalmente uma linha de 4 com 3 no meio, e aí você pode jogar com 3 atacantes ou com 1 meia e 2 atacantes, dependendo ali. Joga muito em cima dos 2 homens de frente, que são o Gondú e o Romero. O Gondú mais por o embate físico, né? Lançamento, bola aérea, ele faz ali o pivô e o Romero mais atacando o espaço. Pode jogar com um ponta, que seria o Herrera mais aberto pela direita, ou com o Verón, que é um meia, por trás deles ali distribuindo o jogo. Mas é um time que sofre muito quando marcado sob pressão. E assim o Racing ganhou o jogo. O Racing ganhou o jogo muito quando subiu marcação para pressionar a saída de jogo do time do Argentinos Júniors e aproveitando um item que é o goleiro Diego Rodrigues, que joga adiantado. Ele não joga, ele joga na linha da pequena área. Então, 2 gols do Racing foram de fora da área, jogando a bola por cima do goleiro. E ele ficou se lamentando lá que tomou os gols, porque é um time que gosta de sair jogando, e o goleiro fica um pouco mais à frente. Se você rouba essa bola e o goleiro está fora do gol, você chuta de fora. Assim, o Racing fez 2 dos seus 3 gols. Mas vai pegar um Corinthians num momento muito ruim, pelo menos no brasileiro. Na Sul-Americana, o Corinthians fez gol contra o Nacional do Paraguai. Agora, no brasileiro... O Corinthians tem que fazer, esquecer o brasileiro, entender o jogo, qual é a proposta de jogo. Apesar dessas questões que eu coloquei, o Argentinos Júnior está classificado para a semifinal da Copa da Liga. Empatou com Defensa e Justiça nas quartas de final, passou nos pênaltis jogando em casa. Outra coisa para esperar, e a gente está vendo a Lili lá com chuva e tal, gramado muito pesado, castigado, né, meio enlamaçado.
a grama um pouco mais alta e com o tempo de chuva vai ser um gramado, ou seja, é jogo de ralar a bunda no chão, Abel. É o jogo de... E para isso, o Corinthians precisa de um meio-campo pegador. Não dá para ir com um volante Garro Coronado, esquece isso. É volante pegador para disputar cada palmo do gramado, porque vai ser um jogo muito de exigência física. É um jogo de luta pela posse da bola. Tem outros assuntos. Amanhã eu estou na transmissão junto com o Vogan, Zé Elias e com a Lili, que vai estar lá no... Vamos ouvir o Augusto Melo falando um pouco sobre essa questão política, Rubão envolvido, etc. e tal. E aí a Lili fala um pouco e o professor e o André também. Vamos lá. As pessoas que dizem que é corintiano têm que trabalhar para o Corinthians, têm que fazer o que nós estamos fazendo, 24 horas trabalhando para o Corinthians, largando família, largando finais de semana, largando tudo em prol do Corinthians, cara. A gente está trabalhando de noite para tentar arrumar isso, de noite para buscar bons parceiros e de repente acontece tudo isso aí e atrapalha. Mas essa semana a gente vai corrigir isso. Se eu tenho a caneta, eu vou agir como a minha caneta. Se eu errar, a culpa agora é minha. Agora não vou errar mais por culpa dos outros, não. Chega, tá na hora de dar um basta. Não tá refletindo nada, o elenco tá bem. Se você pegar o dia a dia, vocês às vezes estão acompanhando o treino, se vocês pegarem dia a dia, tá o ambiente bom, tá tudo normal. A gente não entende, né? É Corinthians, você sabe, se conhece muito bem o Corinthians e a gente queria entender também por que as pessoas fazem isso. Por que eles não trabalham em prol do Corinthians? Se todos nós estamos trabalhando dia e noite, feriado, largando família, trabalhar para tirar o Corinthians dessa situação, por que essas pessoas não fazem o mesmo também? Está na hora de botar a cabeça no travesseiro, mais tranquilidade, pensar no amanhã e trabalhar para o clube. Lili, ele disse que o ambiente está bom ali com o elenco, mas eu estou sentindo um ambiente tenso ali nas palavras dele, Lili. Naturalmente. O ambiente... Abel, o ambiente mesmo ali num todo, a gente falando sobre a parte interna e também envolvendo os jogadores, a gente sabe que não é bom e acaba refletindo sim dentro de campo, né? Se o clube não vive ali em harmonia, o futebol já não está sendo bem apresentado em campo, só atrapalha. Mas fora dele, não tão longe assim, porque o Rubão é o diretor de futebol ainda, tá? Digo ainda, porque essa semana deve mudar. O presidente Augusto Melo falou ali na zona mista, deu a entender que essa semana ele resolveria tudo. A gente sabe que essa briga aí, essa situação, esse mal-estar entre os dois já vem acontecendo há algum tempo. Eu estive lá em Caxias do Sul, eu reparei muito bem na chegada ao hotel. Os jogadores desceram, conversaram com todo mundo, o Rubão cumprimentou ali os torcedores, o Augusto Melo tirou foto com os torcedores, mas em nenhum momento os dois se falaram. Eu prestei muita atenção nisso, eles não se falaram. A única vez que eu vi os dois conversarem foi lá no campo mesmo do Juventude, quando o presidente do Juventude queria conversar com Augusto Melo, o Rubão se dirigiu, fez assim para ele e falou, ó, vamos ali conversar. Foram conversar, cada um de um lado, terminou a conversa, Augusto Melo foi para um lado, Rubão foi para o outro. Então essa semana deve ser bem decisiva, né? A gente sabe que o Rubão foi essencial para essa campanha do Augusto Melo. Ele até então que é muito parceiro ali dos conselheiros que eram ainda do Centrão, criaria uma frente única para disputar também com Augusto Melo e com o Duílio, eles se juntaram e apoiaram o Augusto Melo. Então, Augusto Melo é muito grato ao Rubão por isso. Mas várias situações ali dentro do clube fizeram com que essa relação fosse estremecida. Não dá para apontar uma só, tá? São várias. Mas, por exemplo, as declarações dadas pelo Rubão de que a farra acabou para Palmeiras e Flamengo, situação envolvendo o Mateuzinho, que foi liberado para treinar e não tinha assinado, contrato do Veríssimo, Matias Rojas e ainda tem ligação ali total com o Conselho Deliberativo. O Romeu Tuma, que é presidente do Conselho Deliberativo, os conselheiros ali estariam insatisfeitos com o Rubão como diretor de futebol e estariam pressionando o Augusto Melo, que o Augusto Melo precisa do apoio dos conselheiros, então ele fica aí no meio dessa briga e ele realmente essa semana deve usar, como ele falou, a caneta ali como presidente para dar um basta e o Rubão pode ser desligado a qualquer momento. Nossa, quanta confusão. Lili, antes de ouvir aqui o professor, o André, o Eugênio, vamos liberar a Lili, porque a Lili ainda tem muitas entradas ao vivo hoje, tem Sport Center, tem ESPN FC, e agora ela vai comer um bife de chorizo com papas fritas e uma panqueca de dulce de leite, e depois ela volta para mais entradas ao vivo. Certo, Lili? Obrigado, viu? Certo. Obrigada. Esse foi meu cardápio de ontem. Hoje de manhã, 6 medialunas, então dá para aguentar mais meia horinha até o almoço, tá? Mas vou repetir esse cardápio. Filha, tem que estar firme. Precisa se alimentar bem, Lili. Gostei. Se cuida. As medialunas também chamadas de croissants. Com certeza. 6 medialunas. Bom trabalho, Lili.
6 medialunas dá 3 lunas inteiras. Cada 2 metades formam A uma Lili, luna. que está em Buenos Aires, como ela está embaraçada, ela precisa se Embaraçada, alimentar muito bem. explique. Grávida. Fala para eles lá embaraçada. Sim. Agora eu tenho certeza que o torcedor corintiano gostaria que a gente falasse aqui muito mais de jogadores de qualidade, gols que não aparecem há 270 minutos, do que de Rubão e Melo, né? Realmente, esse é o produto, é uma briga política de criador com criatura e que reflete, sim, não adianta os jogadores falarem que o nosso negócio é só dentro de campo. Isso reflete, gente, na tranquilidade. E o problema é a falta de perspectiva. Eu recomendo a quem não leu que leia a coluna do Walter Casagrande Júnior no UOL, uma coluna em que ele apela para São Jorge salvar o Corinthians. Uma coluna muito afetiva, até porque o Casagrande sempre morou perto da Rua São Jorge, e ele fala do Parque São Jorge como um lugar onde ele teve momentos da sua vida que ele revela nessa coluna, momentos afetivos, momentos de reflexão, e momentos muito difíceis da vida dele. Ele faz uma relação de tudo isso com a atual situação do Corinthians. As coisas não são por acaso, né? O Melo fala que está trabalhando 24 horas pelo Corinthians, eu acredito, mas às vezes a gente está trabalhando errado, na direção errada. Ele mesmo falou, agora não vou errar mais. Se tiver errado, quanto mais tempo estiver trabalhando errado, pior. Então, ele não falou, agora não, daqui para frente não vou errar mais, sinal que estava errando antes. Então tudo isso precisa ser consertado para o elenco ter paz, para o técnico ter paz. O técnico já começa a ser cornetado. Eu acho que ali nem o próprio São Jorge, evocado pelo Casagrande, no banco de reservas, daria jeito. Lembrando, mais uma vez, que amanhã tem Argentino Júnior e Corinthians, bola rolando a partir de 9h30, 21h30. Você vê conosco o Coringão, o Timão, na Copa Sul-Americana, tentando manter ou ampliar essa liderança. Está muito mal no Brasileiro, na Sul-Americana está na liderança do grupo, então tem muitas chances ainda. Fiel, jogão amanhã, 9h30 da noite, acompanha aí o jogo do Corinthians e vamos torcer para um bom resultado. 1-0 sofrido já tá valendo para a realidade que o nosso timão vem enfrentando nos últimos jogos. Tony Oliveira tá quebrando a cabeça aí para colocar esse time para jogar, mas até agora tá devendo resultado, hein? Corinthians que começou bem com ele, mas foi estagnando e até retrocedendo no futebol e a coisa tá feia. E ainda vai enfrentar o Fluminense, que vem bem também aí no Campeonato Brasileiro, no sábado na Neoquímica Arena. Pelo menos vai estar dentro de casa e ao lado da torcida. Então se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Valeu!